Desde tempos imemoriais, a Bíblia tem sido um livro cercado de mistérios, enigmas da história, que desafiam até os estudiosos mais sábios. Cada palavra, cada símbolo, parece ocultar segredos que, quando desvendados, revelam um entendimento profundo da condição humana e da divindade. Imagine por um momento a força que esses mistérios tiveram ao moldar civilizações inteiras, conduzindo reis e profetas, sábios e simples mortais, na busca incessante por respostas. E você, que caminha nessa jornada, será que está pronto para descobrir aquilo que poucos ousaram desvendar? Ao longo dos séculos, esses mistérios bíblicos têm se mostrado não apenas intrigantes, mas também atemporais, conectando passado e presente de maneiras surpreendentes. Quando mergulhamos nesses enigmas da história, percebemos que eles não são apenas relíquias do passado, mas continuam a impactar nossas vidas hoje. Como as histórias bíblicas, repletas de curiosidades da história, conseguem permanecer tão relevantes em um mundo que muda tão rapidamente? É porque nelas residem verdades eternas, camufladas por parábolas e profecias, aguardando aqueles com coragem suficiente para decifrá-las. É fascinante perceber como o simbolismo na Bíblia pode transformar o ordinário em extraordinário e o visível no invisível. Imagine olhar para uma simples narrativa e descobrir, entre as linhas, um enigma da história que revela a verdadeira essência da vida. E se eu te dissesse que o que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo o que você pensava saber? A curiosidade desperta, e você sente que há algo maior por trás de cada palavra, algo que ressoa em seu interior, chamando-o a ir mais fundo. Essa é a essência desta jornada que você está prestes a embarcar. Uma exploração profunda dos mistérios da história, contidos nas páginas sagradas. Cada passo o levará mais perto de um conhecimento que poucos têm acesso, e cada revelação abrirá portas para novas perguntas e descobertas. Prepare-se, pois o que você está prestes a desvendar pode muito bem mudar a maneira como você vê o mundo, e talvez até mesmo sua própria fé. No início de todas as coisas, antes do caos e da queda, havia um lugar de perfeição inigualável, o Jardim do Éden. Imagine um cenário onde a beleza transcendia o entendimento humano, onde cada folha, cada gota de orvalho refletia a glória do Criador. Esse não era apenas um jardim, era o ponto de encontro entre o divino e o humano, um santuário onde o céu tocava a terra. Mas esse paraíso, tão perfeito e sereno, guardava em seu âmago o primeiro grande mistério da história, a origem do pecado. A narrativa da tentação e da queda ressoa como um eco distante, mas persistente em nossas consciências. Eva, seduzida pela serpente, e Adão, cúmplice na transgressão, abriram as portas para o que chamamos de pecado original. Aqui, o mistério se aprofunda. O que realmente aconteceu naquele momento crucial? Teria sido uma simples desobediência ou algo mais profundo? Algo que reverberaria através dos séculos como um enigma da história que jamais foi completamente desvendado? A cada olhar para essa história, somos levados a questionar nossa própria natureza e a natureza do mal. E então, há os querubins, seres celestiais que com espadas flamejantes guardaram o caminho para a árvore da vida após a expulsão do homem do Éden. Quem eram esses guardiões? Qual era o seu verdadeiro propósito? É um mistério que permanece no coração das Escrituras, envolto em simbolismo e interpretação. Talvez, ao entender o papel desses seres, possamos começar a desvendar o mistério da história sobre o que realmente significa perder o acesso ao Éden e o que isso implica para a humanidade. Hoje, o Éden se tornou mais um conceito do que um lugar físico, uma ideia que desperta curiosidade e fascinação. Teorias sobre sua localização variam, desde a Mesopotâmia até as profundezas do subconsciente humano. Mas, onde quer que ele esteja, o Jardim do Éden continua a ser um símbolo poderoso de pureza perdida e da eterna busca da humanidade para retornar ao estado de graça original. Cada vez que refletimos sobre o Éden, nos aproximamos mais da compreensão do grande enigma da história que ele representa. Existem passagens na Bíblia que, à primeira vista, parecem meras referências, mas que, sob um olhar mais atento, revelam enigmas da história que desafiam nosso entendimento. Um desses mistérios são os Nefilim, os gigantes que, de acordo com as Escrituras, caminhavam sobre a terra nos dias antigos. Mas quem eram realmente esses seres? A Bíblia os descreve como descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens, mas esse relato deixa mais perguntas do que respostas. Seriam eles anjos caídos?
Ou talvez uma raça perdida com poderes além da compreensão humana. Os vigilantes, mencionados no livro de Enoque, são frequentemente associados aos Nefilim, e aqui o mistério se aprofunda. Esses seres celestiais, que supostamente se rebelaram e desceram à terra, teriam engendrado uma descendência poderosa e corrompida. Em muitas culturas antigas, encontramos lendas de gigantes, seres de tamanho e força descomunais que dominaram a terra em eras passadas. Mas o que dizer dos Nefilim? Eles realmente existiram ou são uma metáfora, um enigma da história destinado a nos alertar sobre os perigos do orgulho e da desobediência? O dilúvio, como descrito na história de Noé, foi muitas vezes interpretado como um ato divino de limpeza, um reset na história da humanidade. E os Nefilim, com sua natureza híbrida, teriam sido uma das razões para essa catástrofe. A conexão entre esses gigantes e a decisão divina de purificar a terra sugere que eles representavam algo mais do que simples seres físicos. Eram um reflexo da corrupção e da decadência moral que havia se infiltrado no mundo. Mas será que o dilúvio realmente eliminou todos os vestígios desses gigantes? Ou será que eles deixaram um legado que ainda reverbera até os dias de hoje? Mesmo nos tempos modernos, a ideia dos Nefilim continua a fascinar e a intrigar. Suas lendas e histórias persistem, alimentando teorias da conspiração e debates acadêmicos. Seriam os Nefilim um símbolo dos pecados antigos da humanidade? Ou poderiam haver evidências de sua existência em nosso mundo atual, ocultas e esperando para serem descobertas? A história dos Nefilim nos leva a questionar a linha tênue entre mito e realidade e a nos perguntar se estamos verdadeiramente preparados para enfrentar as respostas que talvez estejam escondidas nas sombras da história. A Arca da Aliança, um dos artefatos mais enigmáticos e reverenciados da história bíblica, simboliza a presença direta de Deus entre os homens. Feita de ouro puro e abrigando as tábuas dos 10 mandamentos, ela era mais do que um objeto sagrado. Era o ponto de conexão entre o divino e o mortal. Imagine o impacto de ter algo tão poderoso e misterioso em meio ao povo. Um verdadeiro enigma da história, que trazia bênçãos para os justos e destruía aqueles que ousassem tratá-la com desrespeito. A arca era, sem dúvida, um sinal tangível do poder divino, encapsulado e contido, mas sempre pronto para se manifestar de maneiras surpreendentes. Os relatos bíblicos estão repletos de momentos em que a arca demonstrou seu poder, como nas batalhas onde os israelitas, ao carregá-la, obtinham vitórias impossíveis. A história da travessia do Jordão, onde as águas se abriram diante da arca, é um testemunho de seu poder inigualável. Porém, com tanto poder, a arca também carregava um mistério profundo. Por que Deus escolheu um objeto físico para manifestar sua presença? O que isso nos diz sobre a relação entre o visível e o invisível, entre o espiritual e o material? A arca, em sua essência, representa um enigma da história, desafiando nossa compreensão sobre como o divino se comunica com a humanidade. O mistério se aprofunda quando consideramos o desaparecimento da arca. Após a destruição do Templo de Salomão, a arca simplesmente desapareceu, deixando para trás um rastro de teorias e especulações. Onde ela está agora? Teria sido escondida pelos profetas para protegê-la? Ou teria sido destruída, seu poder divino dispersado para evitar que caísse em mãos erradas? Cada teoria sobre o paradeiro da arca adiciona uma nova camada de mistério à sua história, tornando-a um dos maiores enigmas da história religiosa. Alguns acreditam que ela ainda está em algum lugar, aguardando ser descoberta, enquanto outros veem sua ausência como um símbolo da separação entre Deus e os homens. Mesmo na cultura moderna, a Arca da Aliança continua a inspirar histórias, filmes e lendas. Ela é vista como um objeto de imenso poder, capaz de mudar o curso da história. Mas mais do que isso, a Arca nos lembra de que o poder de Deus não pode ser contido ou compreendido completamente. Ela representa um enigma da história que desafia nossa busca por controle e conhecimento, nos lembrando de que há forças além do nosso entendimento, e que o verdadeiro poder reside na fé e no mistério do divino. O livro de Enoque é, sem dúvida, uma das obras mais misteriosas e controversas que já existiram. Embora não faça parte do cânon bíblico tradicional, sua influência é inegável, especialmente no que diz respeito aos mistérios da história e às revelações celestiais. Enoque, o sétimo desde Adão, é descrito como alguém que andou com Deus, e suas visões são de uma profundidade e complexidade que desafiam nossa compreensão. É como se esse livro fosse uma janela para o cosmos, oferecendo vislumbres de realidades que permanecem ocultas aos olhos humanos.
Mas por que essas revelações foram mantidas fora das escrituras principais? O que Enoque viu que era tão poderoso que precisava ser silenciado? Entre as muitas revelações do livro de Enoque, as visões apocalípticas se destacam, especialmente aquelas relacionadas aos anjos caídos e ao destino dos justos. Enoque fala dos vigilantes, seres celestiais que desceram à terra e transgrediram as leis divinas, dando origem aos Nefilim. Aqui, o mistério se adensa. Como esses anjos, originalmente destinados a guiar e proteger, se tornaram símbolos de rebelião e corrupção? As histórias contidas no livro de Enoque nos fazem questionar a natureza do mal e o papel do livre-arbítrio, não apenas na vida humana, mas também na vida celestial. É um enigma da história que continua a intrigar teólogos e estudiosos até hoje. O livro de Enoque também aborda o destino final dos justos, oferecendo uma visão do paraíso e do julgamento que aguarda cada alma. Essas revelações são ao mesmo tempo reconfortantes e aterrorizantes, lembrando-nos de que o caminho para a redenção está repleto de desafios e escolhas difíceis. Mas mais do que isso, o que torna esse livro tão fascinante é como ele conecta os eventos terrestres com os celestiais, tecendo uma narrativa que transcende o tempo e o espaço. Essa conexão entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, é um dos grandes mistérios da história que o livro de Enoque tenta desvendar. A exclusão do livro de Enoque do cânon bíblico levanta uma série de perguntas. Por que um texto tão rico em revelações e ensinamentos foi deixado de lado? Teria sido por causa de seu conteúdo, que desafia as visões tradicionais da criação e da queda? Ou foi devido à sua natureza apocalíptica, que poderia ser vista como perturbadora para a fé comum? Seja qual for a razão, o livro de Enoque permanece como um enigma da história, uma peça de um quebra-cabeça maior que talvez nunca seja completamente resolvido. Mas, para aqueles que ousam explorar seus mistérios, ele oferece insights profundos e uma conexão mais íntima com o divino. A história da Torre de Babel é uma das mais intrigantes e simbólicas da Bíblia, refletindo a eterna tensão entre a ambição humana e os desígnios divinos. Em um tempo em que toda a humanidade falava a mesma língua, os homens decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, um monumento à sua própria grandeza. Mas o que estava por trás dessa ambição? Será que era apenas um desejo de alcançar o divino? Ou havia algo mais profundo, um reflexo da soberba que leva o homem a desafiar o Criador? Este é um dos mistérios da história que a Torre de Babel nos apresenta, e que ainda ressoa nas ações humanas até os dias de hoje. Quando Deus interveio, confundindo as línguas e dispersando os povos, ele não apenas interrompeu a construção física da torre, mas também fragmentou a unidade da humanidade. Aqui, a confusão das línguas simboliza mais do que uma simples barreira de comunicação. Representa a diversidade cultural e a complexidade das interações humanas que se seguiram. Cada nova língua, cada nova cultura, trouxe consigo suas próprias curiosidades da história, criando um mosaico rico e variado, mas também um enigma. Por que Deus escolheu dividir a humanidade dessa maneira? E o que isso nos ensina sobre a busca pelo poder e a necessidade de humildade diante do divino? O impacto desse evento na civilização não pode ser subestimado. A partir da dispersão em Babel, surgiram nações e culturas distintas, cada uma com sua própria visão do mundo e sua própria narrativa histórica. A Torre de Babel se torna, então, um símbolo da diversidade cultural, mas também das limitações humanas. Ela nos lembra que, por mais que tentemos construir monumentos à nossa própria glória, há limites que não podemos transpor sem consequências. Este é um dos grandes enigmas da história. Até que ponto podemos alcançar o divino sem nos perdermos na nossa própria ambição? E assim, a história da Torre de Babel continua a nos oferecer lições valiosas. Em um mundo cada vez mais globalizado, onde as barreiras linguísticas e culturais estão sendo superadas, é fácil esquecer as lições de humildade que Babel nos ensinou. Mas talvez essa história nos lembre de que a verdadeira unidade não vem da construção de torres físicas, mas da compreensão e do respeito mútuo. E ao refletir sobre Babel, nos aproximamos de outros grandes mistérios da história que continuam a moldar nosso entendimento do mundo e de nosso lugar nele. A história do Êxodo é uma das mais poderosas narrativas de libertação na Bíblia, onde Deus intervém diretamente na história humana para resgatar seu povo da escravidão. O Egito, com toda a sua glória e poder, tornou-se um símbolo de opressão, enquanto os israelitas, escravizados por gerações, clamavam por libertação. Nesse contexto,
Moisés surge como o líder escolhido por Deus, alguém que enfrentaria o faraó e desafiaria as forças de um império. Mas para que essa libertação ocorresse, o Egito precisou experimentar o juízo divino em sua forma mais pura, as 10 pragas. Essas pragas, cada uma mais devastadora que a anterior, não eram apenas castigos, mas mensagens codificadas, revelando os mistérios da história e a soberania de Deus sobre todos os deuses e poderes terrenos. Cada uma das 10 pragas atingiu o Egito de maneira precisa, derrubando seus símbolos de poder e suas divindades. Desde a transformação da água do Nilo em sangue até a morte dos primogênitos, cada praga tinha um significado profundo, revelando que o poder do faraó era insignificante diante do verdadeiro Deus. O mistério da história aqui reside na escolha dessas pragas específicas. Por que essas e não outras? O que cada uma delas simbolizava no contexto da guerra espiritual entre o Deus de Israel e os deuses do Egito. Ao estudar essas pragas, somos levados a compreender que, muitas vezes, os eventos históricos carregam em si significados mais profundos do que aparentam. A travessia do Mar Vermelho foi o clímax dessa grande libertação. Com as águas se abrindo diante deles, os israelitas experimentaram o poder de Deus de uma maneira inigualável. Esta não foi apenas uma fuga milagrosa, foi uma demonstração pública e definitiva de que Deus estava com eles. O Mar Vermelho, com suas águas divididas, se tornou um símbolo eterno de libertação, uma passagem entre a escravidão e a liberdade. Mas mais do que isso, ele nos faz refletir sobre as travessias que todos nós enfrentamos em nossas vidas, as barreiras que parecem intransponíveis até que a mão divina as remove. Este é um dos grandes mistérios da história, como a fé pode transformar o impossível em realidade. O Êxodo e as 10 pragas nos lembram que, mesmo diante de adversidades esmagadoras, o poder divino está sempre presente, pronto para intervir. Essa história, repleta de enigmas e lições espirituais, continua a inspirar gerações, nos ensinando sobre a importância da fé, da perseverança e da justiça divina. E ao mergulhar nessas narrativas, percebemos que há ainda mais a ser descoberto, mais mistérios da história que aguardam aqueles que têm olhos para ver e coração para acreditar. Após a libertação do Egito, os israelitas enfrentaram um novo desafio: a sobrevivência no deserto. Longe das cidades e dos campos férteis, o povo se viu dependente da providência divina para sua subsistência. E foi então que Deus, em sua infinita misericórdia, enviou o maná, um alimento que descia do céu todas as manhãs, como um presente direto do Criador. O maná não era apenas sustento físico, era um símbolo do cuidado constante de Deus e um enigma da história que alimentou a fé de um povo em meio às adversidades. Mas o que realmente era o maná? E o que ele nos ensina sobre confiar na provisão divina em nossas próprias jornadas? O maná, descrito como um alimento leve e misterioso, caía com o orvalho da manhã e precisava ser colhido diariamente. Essa necessidade de buscar o maná a cada amanhecer nos lembra de que a fé não é um ato único, mas um compromisso diário. Assim como os israelitas precisavam colher o maná a cada dia, nós também somos chamados a renovar nossa confiança em Deus continuamente. Este mistério da história nos ensina que a dependência de Deus é uma prática diária, que exige de nós humildade e disciplina. Ao refletirmos sobre o maná, somos desafiados a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele sempre proverá o necessário. O significado espiritual do maná vai além de sua função como alimento. Ele simboliza a palavra de Deus, o alimento espiritual que nutre nossas almas. Jesus, em suas palavras, se referiu a si mesmo como o pão da vida, ligando o maná do deserto à provisão espiritual que ele oferece. Assim, o maná se torna um ponto de conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, um enigma da história que revela a continuidade do plano divino. Ao nos alimentarmos da palavra, estamos participando do mesmo sustento espiritual que manteve os israelitas durante sua jornada. Este mistério nos chama a buscar diariamente a sabedoria e o conforto que vem da palavra de Deus. As lições de fé proporcionadas pelo maná continuam relevantes em nossas vidas hoje. Em um mundo onde somos frequentemente tentados a confiar em nossos próprios esforços e recursos, o maná nos lembra de que a verdadeira segurança está em Deus. Assim como o povo no deserto, somos chamados a confiar que, a cada novo dia, Deus proverá o que precisamos para continuar nossa jornada. E assim, ao refletirmos sobre o maná,
somos levados a explorar mais profundamente os mistérios da história, que nos revelam o caráter fiel e provisório de Deus em meio às provações da vida. Em meio ao relâmpago e trovão no topo do Monte Sinai, Deus revelou ao povo de Israel as 10 leis fundamentais, gravadas em pedra, que moldariam não apenas a história de uma nação, mas a moralidade de toda a humanidade. Esses 10 mandamentos não eram simples regras, eram a base de um pacto sagrado, um compromisso entre Deus e seu povo, estabelecendo os princípios de vida que refletiriam a santidade divina. Imagine a reverência e o temor que os israelitas sentiram ao ver Moisés descer da montanha, segurando as tábuas sagradas, símbolos eternos do relacionamento entre o divino e o humano. Cada mandamento é um enigma da história, uma chave para entender a vontade de Deus para a vida em comunidade. A experiência sobrenatural de Moisés no Monte Sinai foi um marco na história da humanidade, onde o céu e a terra se encontraram de maneira única. As tábuas, esculpidas pelo próprio dedo de Deus, eram mais do que um documento legal. Eram um testemunho do desejo de Deus de guiar seu povo em justiça e retidão. Esses mandamentos, simples em sua forma, mas profundos em significado, transcendem o tempo e a cultura, ressoando até hoje como um padrão moral inabalável. Mas o que torna essas leis tão poderosas? O que as diferencia de qualquer outro código legal? O mistério da história aqui é como um conjunto de preceitos tão antigo, ainda pode ser tão relevante e vital na vida contemporânea. Ao longo dos séculos, os 10 mandamentos foram interpretados e aplicados de diversas maneiras, moldando a moralidade e a ética de várias sociedades. Eles não apenas definem o relacionamento do homem com Deus, mas também estabelecem as bases para a convivência humana, promovendo respeito, integridade e justiça. A interpretação desses mandamentos, no entanto, muitas vezes se torna um campo de debate, onde cada geração busca entender como essas leis eternas se aplicam às suas próprias circunstâncias. É um enigma da história, como essas palavras gravadas em pedra podem ser tão flexíveis e, ao mesmo tempo, inquebráveis. Hoje, os 10 mandamentos continuam a ser fundamentais, não apenas para os que seguem a fé judaico-cristã, mas também como uma fonte de inspiração para a moralidade universal. Eles nos lembram que, independentemente das mudanças culturais e sociais, existem princípios que permanecem constantes, que são pilares da vida humana. E ao refletirmos sobre esses mandamentos, somos levados a explorar outros mistérios da história que nos convidam a aprofundar nosso entendimento sobre o propósito divino para a humanidade e a buscar uma vida em harmonia com esses valores eternos. O tabernáculo, com suas cortinas e altares, era muito mais do que uma tenda no deserto. Era o local onde o céu se encontrava com a terra, onde a glória de Deus habitava entre seu povo. Cada detalhe de sua construção foi cuidadosamente ordenado por Deus, refletindo um profundo simbolismo espiritual. As instruções divinas para a criação do tabernáculo não eram apenas uma questão de arquitetura, mas de espiritualidade. Cada peça, cada medida, tinha um significado oculto, um mistério da história que revelava a santidade de Deus e sua proximidade com aqueles que o adoravam. Ali, no meio do deserto, os israelitas tinham um lembrete constante de que Deus estava com eles, guiando e protegendo a cada passo. Dentro do tabernáculo, cada móvel sagrado carregava uma importância única, simbolizando diferentes aspectos do relacionamento entre Deus e seu povo. A Arca da Aliança, por exemplo, repousava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, e somente uma vez por ano. A mesa dos pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso, cada um desempenhava um papel crucial no culto e na adoração. Esses elementos não eram apenas objetos de culto, eram portais para uma compreensão mais profunda dos mistérios da história, conectando o material ao espiritual, o visível ao invisível. Eles nos convidam a ver além do físico, buscando o significado mais profundo que cada ritual representava. O lugar santíssimo, onde a presença de Deus se manifestava, era o coração do tabernáculo. Ali, o sumo sacerdote entrava para interceder pelo povo, um ato que simbolizava a mediação divina e o desejo de Deus de estar em comunhão com sua criação. Mas por que um Deus tão grande escolheria habitar em um espaço tão pequeno e específico? Esse é um dos grandes mistérios do tabernáculo. A ideia de que o infinito pode se manifestar no finito, que o Criador do universo escolheu fazer sua morada entre os homens.
É um enigma da história que continua a nos desafiar, a nos fazer questionar como e onde buscamos a presença de Deus em nossas próprias vidas. A transição do tabernáculo para o templo em Jerusalém marcou um novo capítulo na história de Israel, mas a essência do tabernáculo, a presença de Deus entre seu povo, permaneceu central. Mesmo com a grandiosidade do templo, o tabernáculo continua a ser lembrado como o primeiro local onde Deus escolheu habitar na terra. Ele nos lembra que a presença de Deus não está confinada a um edifício físico, mas pode ser encontrada onde quer que haja um coração sincero que o busque. Ao refletir sobre o tabernáculo, somos levados a explorar outros mistérios da história que nos conectam com o divino de maneiras surpreendentes e profundas. Quando Jacó fugia de seu irmão Esaú, ele se deparou com um momento que mudaria para sempre sua vida e seu destino. Em uma noite tranquila, ao repousar sua cabeça sobre uma pedra, ele teve uma visão que desvendou um dos grandes mistérios da história, uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. Esse sonho não era apenas uma manifestação divina, mas um símbolo poderoso da conexão entre o humano e o divino. Imagine a sensação de Jacó ao testemunhar algo tão grandioso, um vislumbre do céu aberto, onde as realidades celestiais tocavam a terra de forma tangível. Essa escada se tornou um símbolo eterno da interação entre Deus e a humanidade. A escada que Jacó viu não era uma simples construção, mas uma representação do caminho espiritual, o acesso ao divino que todos buscamos. Os anjos, mensageiros de Deus, subiam e desciam, levando orações e trazendo respostas, mostrando que o céu não está distante, mas ao nosso alcance. A promessa de Deus a Jacó naquele momento, de que sua descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra, reforçou a importância dessa visão. O local onde isso ocorreu foi chamado de Betel, Casa de Deus, e se tornou um lugar sagrado, um ponto de encontro entre o temporal e o eterno, um enigma da história que revela a constante presença de Deus em nossa jornada. A promessa divina feita a Jacó não se limitava a ele, ela estendia-se a toda a sua descendência, conectando-o diretamente à aliança feita com Abraão. Esse momento crucial na vida de Jacó serviu como uma renovação do pacto divino, garantindo que, apesar dos desafios e adversidades, Deus estaria com ele e com seus descendentes. A escada de Jacó nos ensina sobre a continuidade das promessas divinas e como elas se manifestam de maneiras inesperadas. Ela nos desafia a reconhecer os momentos em que Deus se revela em nossas próprias vidas, nos oferecendo um vislumbre de sua glória e de seu plano eterno. Betel, o local onde Jacó teve essa visão, tornou-se um lugar de grande significado espiritual. Não era apenas o lugar onde Deus se revelou, mas onde o próprio Jacó compreendeu a magnitude do que havia testemunhado. Ali, ele fez um voto, comprometendo-se a seguir o caminho de Deus e a cumprir a missão que lhe foi dada. Esse enigma da história nos lembra que, às vezes, os momentos mais simples podem se tornar portais para o divino, transformando nossas vidas de maneiras que jamais imaginamos. E assim, ao refletir sobre o sonho de Jacó, nos preparamos para explorar ainda mais os mistérios da história que nos conectam ao plano divino. A história de Saul e seu encontro com o espírito de Samuel é uma das passagens mais controversas e enigmáticas da Bíblia, levantando questões profundas sobre vida, morte e o sobrenatural. Em um momento de desespero, quando Deus já não respondia às suas orações, Saul tomou uma decisão ousada: buscar a ajuda de uma médium em Endor, na esperança de trazer Samuel de volta dos mortos para aconselhá-lo. O que seguiu foi um dos maiores mistérios da história bíblica. O espírito de Samuel realmente apareceu, ou foi tudo uma ilusão? Esse encontro desafia nossa compreensão da vida após a morte e levanta questões sobre a legitimidade de consultar os mortos, algo explicitamente proibido pelas Escrituras. O declínio de Saul havia sido marcado por uma série de escolhas equivocadas que o afastaram cada vez mais de Deus. Sua busca desesperada por orientação levou-o a recorrer a meios proibidos, e esse ato final de desespero nos faz questionar: até onde alguém pode ir quando se sente abandonado pelo divino? A consulta à médium de Endor revela o lado sombrio da busca por respostas a qualquer custo. Mas a aparição de Samuel, com sua mensagem de condenação, apenas reforça o que Saul já sabia em seu íntimo: que sua queda era inevitável. Este enigma da história nos leva a refletir sobre as consequências de buscar poder e conhecimento fora dos limites estabelecidos por Deus. A controvérsia em torno deste encontro é profunda.
Alguns acreditam que o espírito de Samuel foi realmente conjurado, enquanto outros veem isso como uma ilusão criada pela médium ou mesmo uma manifestação demoníaca. De qualquer forma, o que essa história nos ensina é que a tentativa de controlar o sobrenatural, de manipular os mortos para nossos próprios fins, é perigosa e, em última análise, autodestrutiva. Saul, que começou seu reinado com tanto potencial, terminou sua vida em ruína, um exemplo trágico de como a soberba e a desobediência podem levar à queda. Esse encontro é um enigma da história que continua a intrigar e a provocar debates até hoje. As lições espirituais desse relato são poderosas e atemporais. A busca por respostas no mundo espiritual deve ser feita com discernimento e reverência, reconhecendo os limites que Deus nos deu. A história de Saul e Samuel nos lembra que há forças e mistérios além da nossa compreensão, e que tentar forçar o acesso a esses reinos pode ter consequências devastadoras. Ao refletirmos sobre este encontro, somos levados a considerar os outros grandes mistérios da história bíblica que nos desafiam a seguir o caminho da obediência e da fé, mesmo quando as respostas parecem distantes. O livro de Isaías é uma das obras mais ricas e complexas da Bíblia, repleto de visões, profecias e advertências que ecoam através dos séculos. Isaías, o profeta chamado por Deus em um tempo de crise, trouxe mensagens que não apenas previram eventos futuros, mas também moldaram a compreensão do Messias esperado e do juízo divino. Suas palavras, carregadas de simbolismo e profundidade, são um enigma da história que revela tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. Através de Isaías, vemos um Deus que é justo em seu julgamento, mas também cheio de graça, sempre pronto a redimir aqueles que se voltam para ele. As profecias sobre o Messias contidas no livro de Isaías são algumas das mais conhecidas e celebradas em toda a Escritura. Elas descrevem o Messias como o servo sofredor, alguém que carregaria as iniquidades de muitos e traria salvação ao mundo. Isaías viu o futuro com clareza assustadora, prevendo não apenas a vinda do Messias, mas também os sofrimentos que ele enfrentaria em nome da humanidade. Essas profecias se tornaram fundamentais para a fé cristã, fornecendo uma base para a compreensão de Jesus como o cumprimento dessas promessas divinas. No entanto, o mistério da história aqui reside na forma como essas palavras foram recebidas em seu tempo e como elas ainda ressoam com significado profundo para os crentes hoje. Isaías também trouxe avisos de juízo, proclamando a destruição que viria sobre Israel e as nações circundantes por causa de sua desobediência. Ele não hesitou em denunciar a corrupção, a injustiça e a idolatria que dominavam seu povo, chamando-os ao arrependimento antes que fosse tarde demais. Essas mensagens de juízo eram duras, mas também estavam entremeadas com promessas de restauração e esperança. Isaías nos mostra que mesmo quando Deus traz correção, ele o faz com o propósito de purificar e renovar. Esse equilíbrio entre juízo e redenção é um enigma da história, refletindo a natureza complexa do amor divino. A relevância do livro de Isaías hoje é inegável. Suas palavras continuam a inspirar e desafiar, oferecendo tanto conforto quanto uma chamada à ação. Em um mundo onde a injustiça e a corrupção ainda prevalecem, as mensagens de Isaías nos lembram da necessidade de buscar a retidão e de confiar nas promessas de Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades. O livro nos convida a mergulhar profundamente nos mistérios da história, a entender a natureza do Messias e a reconhecer o poder transformador do juízo e da misericórdia divinos. O livro de Daniel é uma obra singular na Bíblia, conhecida por suas visões complexas e profecias que desafiam o tempo e a compreensão humana. Escrito durante o exílio babilônico, Daniel se destacou não apenas por sua integridade e fé, mas também por ser um canal através do qual Deus revelou mistérios profundos sobre o futuro. As visões de Daniel, carregadas de simbolismo e enigma, apontam para eventos que transcendem sua própria era, oferecendo um vislumbre do fim dos tempos. Cada sonho e cada revelação registrada neste livro é um mistério da história que nos convida a refletir sobre o destino final da humanidade e o triunfo do reino de Deus. Durante o exílio na Babilônia, Daniel foi chamado para interpretar sonhos que deixaram reis perturbados e sem respostas. O mais famoso desses sonhos foi a visão da estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro, que representava a ascensão e queda de impérios poderosos. Mas o que torna essa visão tão fascinante é a pedra, cortada sem mãos,
que destrói a estátua e se torna uma montanha que enche toda a terra. Esta é uma clara referência ao reino eterno de Deus, que supera todos os reinos humanos. Este enigma da história nos lembra que, apesar das aparências, o destino final do mundo está nas mãos de Deus, e que seu reino prevalecerá sobre todos os outros. Outra profecia de grande impacto no livro de Daniel é a das 70 semanas, um dos textos mais estudados e debatidos da Bíblia. Esta profecia, que trata do tempo do advento do Messias e dos eventos finais, é considerada por muitos como uma chave para entender o cronograma divino para a história. No entanto, sua interpretação está envolta em mistério, com estudiosos e teólogos discutindo seu significado ao longo dos séculos. A complexidade desta profecia e suas implicações para o futuro continuam a cativar e a intrigar aqueles que buscam entender os planos de Deus para a humanidade. O impacto do livro de Daniel se estende até o Novo Testamento, onde suas visões são frequentemente referenciadas no livro do Apocalipse. A conexão entre as visões de Daniel e as revelações de João no Apocalipse forma um quadro profético que abrange toda a história humana, desde a criação até o fim dos tempos. Este enigma da história nos convida a explorar as profundezas das Escrituras, buscando entender o que Deus nos revelou sobre o futuro e como isso deve impactar nossa vida presente. O livro de Daniel nos desafia a manter a fé, a perseverar e a confiar no soberano plano de Deus, independentemente das circunstâncias. A história de Jonas é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas também uma das mais surpreendentes. Jonas, um profeta relutante, foi chamado por Deus para pregar a mensagem de arrependimento à cidade de Nínive, uma cidade conhecida por sua corrupção e maldade. No entanto, ao invés de obedecer, Jonas tentou fugir da presença de Deus, embarcando em um navio para Tarsis. Mas Deus tinha outros planos, e a famosa tempestade que se seguiu forçou Jonas a encarar sua missão. O que aconteceu a seguir, Jonas sendo engolido por uma grande baleia, é um dos grandes mistérios da história, repleto de simbolismo e lições profundas sobre obediência e a misericórdia divina. Dentro do ventre da baleia, Jonas passou 3 dias e 3 noites, um período que muitos veem como uma prefiguração dos 3 dias que Jesus passaria na sepultura antes de sua ressurreição. Esse tempo de reflexão e arrependimento foi crucial para a transformação de Jonas. Lá, na escuridão e no isolamento, ele reconheceu a soberania de Deus e prometeu cumprir sua missão. A história de Jonas dentro da baleia é uma poderosa metáfora para os momentos em que nos encontramos presos pelas consequências de nossas próprias escolhas, sendo chamados a voltar para o caminho da obediência. Este enigma da história nos lembra que, mesmo quando tentamos fugir de Deus, sua graça nos alcança, oferecendo uma nova chance de redirecionar nossas vidas. Quando Jonas finalmente obedeceu e pregou em Nínive, algo extraordinário aconteceu. A cidade inteira, do rei aos cidadãos mais humildes, se arrependeu e buscou o perdão de Deus. Este evento é uma das maiores demonstrações de misericórdia divina na Bíblia, mostrando que não importa quão grande seja a maldade, o arrependimento sincero pode mudar o destino de uma nação. A relutância inicial de Jonas e sua surpresa diante da resposta de Nínive refletem um enigma da história sobre a natureza do perdão e da justiça divina. Deus, em sua infinita misericórdia, está sempre disposto a perdoar, mesmo aqueles que parecem estar além da redenção. A história de Jonas e a baleia continua a ressoar como uma lição atemporal sobre obediência, arrependimento e a profundidade da misericórdia divina. Ela nos desafia a considerar nossas próprias fugas e a maneira como respondemos ao chamado de Deus em nossas vidas. Quando nos encontramos no ventre da baleia, enfrentando as consequências de nossas escolhas, somos lembrados de que a restauração é possível e que Deus, em sua misericórdia, está sempre pronto para nos dar uma nova oportunidade de seguir o caminho correto. E assim, ao refletir sobre Jonas, somos levados a considerar outros mistérios da história que revelam a grandeza do perdão e da redenção divina. A visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos é uma das passagens mais impressionantes e simbolicamente ricas da Bíblia, oferecendo uma poderosa mensagem de esperança e restauração. Em um momento de grande desespero para o povo de Israel, exilado e sem esperança, Deus concedeu a Ezequiel uma visão que desafiava a realidade. Um vasto vale repleto de ossos secos, um símbolo da morte e da destruição que havia caído sobre a nação. Mas em meio à desolação, Deus pergunta ao profeta: podem esses ossos reviver?
Esta pergunta, carregada de mistério e expectativa, dá início a uma das cenas mais dramáticas da história bíblica, onde o impossível se torna possível através do poder divino. Ao comando de Deus, Ezequiel profetiza sobre os ossos, e o que se segue é um espetáculo de renascimento. Os ossos começam a se unir, tendões e carne surgem, e finalmente, o sopro da vida é infundido neles, trazendo-os de volta à vida. Este evento é mais do que uma simples visão. É uma metáfora poderosa para a restauração espiritual de Israel e um enigma da história que ecoa através dos tempos. O Vale dos Ossos Secos nos ensina que mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, Deus tem o poder de trazer vida onde antes havia apenas morte. É um lembrete de que, com fé e obediência, até os sonhos mais mortos podem ser ressuscitados. A ressurreição desses ossos secos não foi apenas física, mas também espiritual. Ela representava a renovação da aliança de Deus com Israel, a promessa de que ele nunca abandonaria seu povo, mesmo quando eles se afastassem. Esta visão de Ezequiel é uma mensagem de esperança eterna, um enigma da história que continua a inspirar aqueles que enfrentam situações aparentemente impossíveis. Assim como os ossos secos voltaram à vida, as nações, as igrejas e até mesmo as almas individuais podem experimentar a renovação e a restauração através do poder de Deus. Esta história nos desafia a acreditar no poder transformador da fé, mesmo nos momentos mais sombrios. O Vale dos Ossos Secos de Ezequiel é, em última análise, uma visão de promessa e esperança. Ele nos convida a ver além do presente, a olhar para o futuro com a confiança de que Deus é capaz de restaurar o que foi perdido e trazer vida ao que estava morto. Ao refletir sobre essa visão, somos levados a considerar outros grandes mistérios da história bíblica, que revelam o poder de Deus para transformar não apenas o destino de uma nação, mas também o coração de cada indivíduo que escolhe confiar em suas promessas. O livro de Ruth, embora curto, é uma das narrativas mais tocantes da Bíblia, trazendo à tona temas universais de amor, lealdade e redenção. Em uma época marcada pela incerteza e pela dor, Ruth, uma moabita, toma uma decisão que mudaria o curso de sua vida e da história de Israel. Após a morte de seu marido, ao invés de retornar ao conforto de sua terra natal, ela escolhe seguir sua sogra, Noemi, para Belém, uma decisão que demonstra um amor inabalável e uma fé rara. Esta decisão não foi apenas uma escolha pessoal, mas um ato que ressoa como um enigma da história, mostrando como Deus pode tecer seu plano através das ações de pessoas comuns. Ruth, ao entrar na terra de Israel, se encontra em uma posição vulnerável, como viúva e estrangeira. No entanto, sua coragem e determinação a levam a buscar sustento no campo de Boaz, um parente de Noemi. A história que se desenrola entre Ruth e Boaz é um exemplo poderoso de amor redentor, onde Boaz, reconhecendo a virtude e a dedicação de Ruth, se torna seu resgatador, casando-se com ela e garantindo um futuro para ambas. Este casamento não foi apenas um ato de bondade, mas também uma chave para um mistério da história maior, a inclusão de Ruth na linhagem de Davi e, eventualmente, de Jesus Cristo. A história de Ruth nos ensina que as escolhas feitas em amor e fé podem ter repercussões que vão muito além do que podemos imaginar. Boaz, como o redentor de Ruth, é uma figura que prefigura Cristo, o redentor da humanidade. Ele não apenas resgata Ruth de sua situação desesperadora, mas também a eleva a uma posição de honra e segurança. A história de Ruth e Boaz nos fala sobre a fidelidade de Deus em cuidar daqueles que confiam nele, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Esse enigma da história nos lembra que o amor redentor de Deus é ativo e transformador, capaz de mudar o destino de indivíduos e de nações. Através da história de Ruth, somos convidados a ver como Deus opera de maneira sutil, mas poderosa, em nossas vidas diárias. A história de Ruth continua a inspirar e a ensinar lições valiosas sobre amor, lealdade e a providência divina. É um lembrete de que, mesmo em tempos de dor e incerteza, Deus está presente, tecendo suas promessas através das escolhas que fazemos. O livro de Ruth nos chama a confiar no amor redentor de Deus, a ver além das dificuldades imediatas e a acreditar que, através da fé e da obediência, podemos participar de um plano maior, cheio de propósito e significado. E assim, ao refletirmos sobre Ruth, nos preparamos para explorar mais mistérios da história que revelam a beleza do plano divino para a redenção da humanidade. Jeremias,
conhecido como o profeta das lágrimas, é uma figura que personifica a dor e a esperança de um povo à beira da destruição. Suas profecias, repletas de avisos e lamentos, são um enigma da história que nos desafia a entender o equilíbrio entre justiça e misericórdia divinas. Jeremias foi chamado para um ministério difícil, proclamando a destruição iminente de Jerusalém devido à infidelidade do povo. Sua missão era árdua, sua mensagem impopular, mas ele permaneceu fiel ao seu chamado, chorando pelo destino de sua nação, enquanto carregava o fardo de ser a voz de Deus em um tempo de grande apostasia. As lágrimas de Jeremias nos mostram o coração de um profeta que sentia profundamente a dor do povo, mesmo enquanto anunciava o juízo divino. O ministério de Jeremias foi marcado por uma série de conflitos internos e externos. Ele enfrentou oposição de líderes religiosos, governantes e até de seu próprio povo, que recusava ouvir suas palavras de advertência. No entanto, Jeremias continuou a pregar com paixão, alertando sobre as consequências da desobediência a Deus. Ele sabia que o exílio era inevitável, mas também acreditava na promessa de restauração que seguiria. Esta dualidade em suas profecias, a destruição seguida pela renovação, é um enigma da história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança e redenção para aqueles que se voltam para Deus. As lágrimas de Jeremias não eram apenas pelo juízo iminente, mas também pelo amor que ele tinha por seu povo e pela cidade de Jerusalém. Ele compreendia que o sofrimento era necessário para a purificação e que, através do fogo da adversidade, Deus iria refinar seu povo. Suas palavras, embora duras, estavam entremeadas de promessas de uma nova aliança, uma renovação espiritual que viria após o exílio. Este mistério da história nos ensina sobre a natureza da verdadeira compaixão, que envolve não apenas o lamento pelo sofrimento, mas também a esperança na redenção. Jeremias, em sua dor, foi um canal de esperança, apontando para um futuro onde Deus restauraria tudo o que havia sido perdido. A mensagem de Jeremias continua a ressoar em nossa época, lembrando-nos da importância do arrependimento e da fé em tempos de crise. Suas profecias são um chamado à renovação espiritual, a um retorno ao que é verdadeiro e justo. Elas nos desafiam a ver além do imediato, a entender que o sofrimento pode ser um caminho para a redenção e que a justiça de Deus sempre vem acompanhada de misericórdia. Ao refletirmos sobre as palavras de Jeremias, somos levados a considerar outros grandes mistérios da história, que revelam o caráter profundo e compassivo de Deus, mesmo em meio ao juízo. Os Salmos são a alma da Bíblia, uma coleção de cânticos que expressam as mais profundas emoções humanas, desde a alegria exuberante até a tristeza mais profunda. Escritos principalmente por Davi, mas também por outros autores, esses cânticos são um reflexo da relação íntima entre o homem e Deus. Cada salmo é um mistério da história, um eco das orações e dos clamores de gerações passadas, que continuam a ressoar no coração dos fiéis até hoje. Os salmos nos oferecem uma visão única de como os antigos servos de Deus enfrentaram suas lutas, celebraram suas vitórias e buscaram consolo nas promessas divinas. Eles nos lembram que, em todas as circunstâncias, há uma canção apropriada para expressar nossa alma diante do Criador. Davi, o rei poeta, foi o principal autor dos Salmos, e através deles, ele compartilhou suas experiências mais íntimas com Deus. Seja fugindo de inimigos, governando um reino ou arrependendo-se de seus pecados, Davi encontrava nos Salmos uma forma de se conectar com Deus de maneira profunda e sincera. Os salmos de louvor, como o Salmo 23, são um testemunho da confiança inabalável de Davi em Deus como seu pastor, guiando-o através dos vales sombrios e das águas tranquilas. Por outro lado, os salmos de lamento, como o Salmo 51, revelam a profundidade de seu arrependimento e a busca pela misericórdia divina. Esses cânticos são, em essência, um enigma da história, mostrando como as emoções humanas, em toda a sua complexidade, podem ser elevadas ao sagrado. Os salmos messiânicos que falam do Messias prometido são particularmente poderosos. Eles profetizam sobre a vinda de um Salvador, alguém que traria redenção ao povo de Deus. Estes salmos são citados várias vezes no Novo Testamento, sendo reconhecidos como referências diretas a Jesus Cristo. Por exemplo, o Salmo 22, que começa com as palavras Deus meu, por que me desamparaste?", é visto como uma prefiguração do sofrimento de Cristo na cruz. Esses salmos nos levam a refletir sobre como as promessas de Deus se manifestam através da história,
conectando o passado ao presente e apontando para o futuro. São enigmas da história que revelam o plano redentor de Deus para a humanidade. A relevância dos salmos na adoração contemporânea é inegável. Eles continuam a ser uma fonte de inspiração, consolo e orientação para os crentes em todo o mundo. Cantados em igrejas, recitados em momentos de crise, ou simplesmente lidos em busca de paz interior, os salmos transcendem tempo e cultura. Eles nos lembram que, independentemente das circunstâncias, podemos sempre nos voltar para Deus, sabendo que Ele ouve e responde. Ao refletirmos sobre os salmos, somos levados a explorar outros mistérios da história que nos convidam a confiar na fidelidade e no amor constante de Deus, em todas as fases da vida. O livro de Jó é uma das obras mais profundas e enigmáticas da Bíblia, abordando uma questão que há muito intriga a humanidade: o mistério do sofrimento. Jó, um homem justo e íntegro, enfrenta uma série de calamidades que parecem não ter explicação, levantando a pergunta que ecoa através dos tempos: por que o justo sofre? O livro não oferece respostas fáceis, mas nos convida a refletir sobre a natureza do sofrimento, a justiça divina e a fé em meio à adversidade. É um enigma da história que desafia nossa compreensão e nos leva a buscar respostas além do óbvio, olhando para o caráter de Deus e a realidade do mal no mundo. A história de Jó começa com um diálogo celestial entre Deus e Satanás, onde a integridade de Jó é posta à prova. Satanás acredita que Jó só é fiel a Deus por causa de suas bênçãos e propõe que, se essas bênçãos forem retiradas, Jó amaldiçoará a Deus. O que se segue é uma série de desgraças que caem sobre Jó, incluindo a perda de seus filhos, riquezas e saúde. No entanto, em meio a tudo isso, Jó mantém sua fé, embora profundamente confuso e angustiado. A história de Jó nos leva a questionar a natureza das provações que enfrentamos e a buscar entender como elas se encaixam no plano maior de Deus. Este é um dos grandes mistérios da história. Como a fé pode resistir, mesmo quando tudo parece perdido? O diálogo entre Jó e seus amigos forma o coração do livro, onde diferentes perspectivas sobre o sofrimento são apresentadas. Seus amigos insistem que Jó deve ter pecado para merecer tal castigo, refletindo uma visão comum de que o sofrimento é sempre resultado de pecado pessoal. Jó, porém, sabe que é inocente e questiona essa visão simplista, pedindo a Deus uma explicação. O livro nos ensina que o sofrimento não é necessariamente um sinal de desaprovação divina, mas pode ser um mistério profundo que escapa à nossa compreensão. Ao final, quando Deus finalmente responde, Ele não oferece explicações diretas, mas revela sua majestade e sabedoria, desafiando Jó e a nós a confiar em sua soberania, mesmo quando não entendemos seus caminhos. A restauração de Jó, no final do livro, é uma poderosa demonstração da fidelidade de Deus. Embora Jó nunca receba uma explicação completa para seu sofrimento, ele é recompensado por sua perseverança e fé. Sua história continua a confortar e desafiar aqueles que enfrentam provações inexplicáveis, lembrando-nos de que o sofrimento, embora doloroso, pode levar a uma revelação mais profunda do caráter de Deus e de sua providência. Este enigma da história nos convida a ver o sofrimento não como um fim em si mesmo, mas como um caminho para uma compreensão mais rica e madura da fé, que transcende as circunstâncias e se firma na confiança em Deus. Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento, surge como uma voz que ecoa no crepúsculo da era profética, trazendo mensagens de advertência, correção e esperança. Suas palavras, carregadas de significado, são um enigma da história que marca a transição entre o Antigo e o Novo Testamento. O ministério de Malaquias ocorreu em um período de desilusão e apatia espiritual entre o povo de Israel. A reconstrução do templo e o retorno do exílio não haviam trazido a glória esperada, e o povo começava a questionar a justiça de Deus. Malaquias foi chamado para confrontar essas dúvidas, reafirmando a fidelidade divina e chamando o povo de volta à aliança com Deus. Uma das mensagens centrais de Malaquias é a promessa de um mensageiro que prepararia o caminho para o Senhor. Essa profecia é vista como uma prefiguração de João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Malaquias anunciou que antes do grande e terrível dia do Senhor, um mensageiro viria para chamar o povo ao arrependimento. Este enigma da história aponta para a continuação do plano redentor de Deus, conectando o Antigo Testamento com o Novo e preparando o caminho para o advento do Messias.
A promessa de um mensageiro ressoa como um farol de esperança, lembrando o povo de que Deus não havia esquecido suas promessas, mesmo após um longo período de silêncio profético. Malaquias também abordou o tema do juízo e da purificação. Ele advertiu que o dia do Senhor seria um dia de juízo para os ímpios, mas também de refinamento para os justos. Ele usou a imagem de um ourives refinando a prata para descrever como Deus purificaria o seu povo, removendo as impurezas e restaurando a santidade. Esse processo de purificação é um enigma da história que nos desafia a refletir sobre como Deus usa as provações e dificuldades para moldar o caráter de seu povo. As palavras de Malaquias continuam a reverberar, lembrando-nos de que o juízo de Deus é inevitável, mas que ele também é justo e misericordioso, sempre buscando a restauração daqueles que se arrependem. O período de silêncio profético que seguiu as palavras de Malaquias, conhecido como o Intertestamento, é um dos maiores mistérios da história bíblica. Durante cerca de 400 anos não houve profetas em Israel, e o povo esperava ansiosamente pelo cumprimento das promessas de Deus. Esse silêncio, no entanto, foi quebrado com a vinda de João Batista e, finalmente, de Jesus Cristo. A profecia de Malaquias serviu como um último eco do Antigo Testamento, apontando para o futuro glorioso que Deus havia planejado. Ao refletir sobre as palavras de Malaquias, somos levados a considerar como Deus trabalha em tempos de espera e silêncio, preparando o caminho para algo maior. O Sermão da Montanha, proferido por Jesus nas colinas da Galileia, é amplamente considerado o compêndio moral mais importante do cristianismo. Nele, Jesus apresenta um novo código de conduta, um enigma da história que redefine a justiça, a misericórdia e o amor. Diante de uma multidão ansiosa, ele delineia as bem-aventuranças, que exaltam os humildes, os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. Essas palavras, paradoxais à primeira vista, revelam a verdadeira natureza do reino de Deus, onde os valores do mundo são subvertidos e a justiça divina prevalece. O Sermão da Montanha nos desafia a viver de acordo com princípios que muitas vezes parecem contrários à lógica humana, mas que são fundamentais para a vida no reino de Deus. As bem-aventuranças são o coração do Sermão da Montanha, e cada uma delas é uma chave que desvenda o mistério do caráter de Deus e sua relação com a humanidade. Jesus proclama que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus, que os que choram serão consolados e que os mansos herdarão a terra. Estas declarações não são apenas promessas, mas convites para adotar uma postura de humildade e dependência de Deus. Elas revelam que a verdadeira bem-aventurança não está nas riquezas, no poder ou no prestígio, mas em reconhecer nossa necessidade de Deus e em viver de acordo com sua vontade. Este enigma da história nos leva a reconsiderar nossos valores e a buscar a verdadeira felicidade em Deus. Jesus também introduz no Sermão da Montanha uma ética radical, que vai além da letra da lei para alcançar o espírito dela. Ele desafia seus ouvintes a amar os inimigos, a orar pelos que os perseguem e a não resistir ao perverso. Estas instruções, revolucionárias em qualquer época, apontam para um novo tipo de justiça, uma justiça que não se limita ao que é legalmente exigido, mas que busca refletir o coração misericordioso de Deus. Este código moral do reino é um enigma da história que continua a inspirar e a desafiar todos os que buscam seguir a Jesus, mostrando que o amor é a base de todas as verdadeiras ações justas. A relevância do Sermão da Montanha é eterna. Ele continua a ser um farol para aqueles que desejam viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Em um mundo frequentemente marcado pelo egoísmo e pela violência, as palavras de Jesus oferecem uma alternativa radical, baseada na compaixão, no perdão e na paz. O Sermão da Montanha nos chama a ser sal e luz no mundo, a viver de maneira que reflita o caráter de Deus em todas as nossas ações. Ao refletirmos sobre esse sermão, somos levados a considerar outros mistérios da história que revelam a profundidade e a beleza do reino de Deus. Um reino que inverte as expectativas humanas e nos convida a viver de acordo com a ética divina. A última ceia, celebrada na noite antes da crucificação de Jesus, é um dos momentos mais solenes e significativos da Bíblia. Nesta ceia, Jesus compartilha o pão e o vinho com seus discípulos, instituindo um novo pacto, um enigma da história que selaria o destino da humanidade. O pão, que Jesus diz ser o seu corpo, e o vinho, que ele declara ser o seu sangue, são símbolos profundos de sacrifício e redenção. Através deste ato, Jesus não apenas antecipa sua morte iminente,
mas também estabelece uma nova aliança entre Deus e a humanidade, uma aliança baseada no amor, no perdão e na graça. A última ceia nos convida a refletir sobre o significado do sacrifício de Jesus e o profundo impacto que isso tem em nossas vidas espirituais. O contexto da ceia era a celebração da Páscoa, uma festa que comemorava a libertação dos israelitas do Egito. No entanto, Jesus dá um novo significado a esta celebração, apontando para a libertação espiritual que ele traria através de sua morte e ressurreição. O pão sem fermento, que os judeus comiam para lembrar-se da pressa em sair do Egito, agora simboliza o corpo de Cristo, oferecido em sacrifício. O vinho, que representava a alegria da salvação, agora simboliza o sangue de Cristo, derramado para a remissão dos pecados. Este enigma da história nos mostra como Jesus transformou uma tradição antiga em um novo rito que continua a ser central na fé cristã. A traição de Judas, anunciada por Jesus durante a ceia, adiciona uma camada ainda mais profunda de tragédia e mistério a este evento. Apesar de ter estado tão perto de Jesus, Judas escolhe trair o mestre por 30 moedas de prata. Este ato de traição, tão sombrio e inesperado, serve como um lembrete das complexidades do coração humano e da luta constante entre o bem e o mal. A última ceia, portanto, não é apenas um momento de comunhão, mas também um prelúdio para o sofrimento que estava por vir. Ela nos desafia a examinar nossa própria fidelidade a Cristo e a considerar o custo do discipulado em um mundo cheio de tentações e desafios. A instituição da Eucaristia durante a última ceia é um legado duradouro que continua a unir os cristãos em torno da mesa do Senhor. Cada vez que celebramos a ceia do Senhor, somos lembrados do sacrifício de Jesus e renovamos nossa aliança com Ele. Este enigma da história nos convida a participar do mistério da fé, onde o simples pão e vinho se tornam símbolos de algo infinitamente maior, a presença de Cristo entre nós. A última ceia nos chama a refletir sobre o amor sacrificial de Jesus e a viver em gratidão por tudo o que Ele fez por nós, esperando o dia em que nos reuniremos com Ele no grande banquete celestial. A crucificação de Jesus é o clímax de sua missão terrena, um evento carregado de dor, sacrifício e amor incondicional. No Calvário, Jesus, o Filho de Deus, suportou a mais agonizante das mortes, levando sobre si o pecado de toda a humanidade. A cruz, que era símbolo de vergonha e condenação, foi transformada em símbolo de redenção e esperança eterna. Esse mistério da história desafia nossa compreensão, pois como pode a morte de um homem se tornar a fonte de vida para todos? A crucificação de Jesus é um ato de amor supremo, onde o justo sofreu pelo injusto, oferecendo a todos a oportunidade de reconciliação com Deus. O caminho para o Calvário foi marcado por sofrimento e humilhação, desde a traição de Judas até a negação de Pedro, passando pela coroa de espinhos e pelos cravos nas mãos e pés de Jesus. Cada passo dessa jornada é uma lembrança vívida do custo do nosso pecado e da profundidade do amor de Deus por nós. Ao morrer na cruz, Jesus não apenas pagou o preço pelo pecado, mas também derrotou o poder do mal e da morte. Este é um dos grandes enigmas da história, que através da morte de um inocente, a vida foi restaurada para todos os que creem. A cruz nos desafia a refletir sobre o sacrifício de Jesus e a viver em resposta ao seu amor imensurável. A ressurreição de Jesus, 3 dias depois de sua crucificação, é o evento que define o cristianismo e que prova o triunfo de Cristo sobre a morte. O sepulcro vazio não é apenas uma prova histórica, é a garantia da vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna para todos os que creem. A ressurreição não foi apenas uma restauração física, mas uma declaração de que a morte não tem a última palavra. Este mistério da história nos oferece esperança em meio ao desespero, lembrando-nos de que assim como Jesus ressuscitou, também nós ressuscitaremos. A ressurreição é o ponto culminante do plano redentor de Deus, selando a nova aliança em seu sangue e abrindo as portas do céu para toda a humanidade. O impacto da crucificação e ressurreição de Jesus continua a ressoar através dos séculos, transformando vidas e redefinindo o curso da história. Esses eventos não são apenas marcos históricos, eles são o fundamento da fé cristã, a razão pela qual milhões de pessoas em todo o mundo seguem a Jesus Cristo. A crucificação nos lembra do preço do pecado, enquanto a ressurreição nos garante a vitória final sobre a morte. Ao refletir sobre esses mistérios da história, somos chamados a uma vida de gratidão, esperança e fé, sabendo que em Cristo temos a promessa de vida eterna e a certeza de que um dia
estaremos com ele na glória. O Apocalipse de João, também conhecido como o Livro de Apocalipse, é uma das obras mais misteriosas e simbólicas da Bíblia. Escrito durante o exílio de João na ilha de Patmos, este livro é uma revelação do que está por vir, uma visão profética do fim dos tempos que tem intrigado e inspirado gerações. As visões de João são repletas de imagens poderosas e enigmáticas. Os 4 cavaleiros, as 7 igrejas, os selos, as trombetas e as taças de juízo. Cada uma dessas visões contém um mistério da história que nos convida a refletir sobre o destino final da humanidade e o triunfo de Deus sobre as forças do mal. O Apocalipse começa com cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma contendo uma mensagem específica de encorajamento ou correção. Estas cartas são tanto históricas quanto proféticas, abordando as realidades espirituais das igrejas da época, mas também apontando para desafios e promessas que são relevantes para todas as épocas. Este enigma da história revela que a luta espiritual é constante e que a fidelidade a Cristo é essencial, independentemente das circunstâncias. As igrejas são chamadas a perseverar, sabendo que o julgamento e a recompensa de Deus estão próximos. As visões dos selos, trombetas e taças que seguem no Apocalipse descrevem uma série de juízos divinos que serão derramados sobre a terra nos últimos dias. Estas visões são assustadoras em sua intensidade, mostrando a devastação que ocorrerá antes da consumação final dos tempos. No entanto, mesmo em meio ao juízo, há esperança para os que permanecem fiéis. O Apocalipse nos lembra que Deus está no controle e que todas as coisas estão sendo conduzidas de acordo com seu plano soberano. Este mistério da história nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando os eventos do mundo parecem caóticos e fora de controle. O clímax do Apocalipse é a visão da Nova Jerusalém, a cidade celestial que desce do céu como um lugar de paz e perfeição, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Esta visão final é a consumação de todas as promessas de Deus, um mistério da história que revela o destino glorioso que aguarda os que perseveram até o fim. A Nova Jerusalém é o símbolo da vitória definitiva de Deus sobre o mal, da restauração de todas as coisas e da eternidade de alegria e comunhão com o Criador. Ao refletir sobre o Apocalipse, somos chamados a viver com esperança e fé, aguardando o dia em que todos os mistérios da história serão revelados e a justiça de Deus prevalecerá. As 7 trombetas descritas no livro de Apocalipse são uma sequência de julgamentos divinos que marcam o início do fim dos tempos. Cada trombeta, ao ser tocada, anuncia uma calamidade que atinge a terra, os céus e a humanidade, revelando o poder e a justiça de Deus em sua plenitude. Estes sons estridentes não são apenas avisos, mas o prenúncio do juízo final que está por vir. As trombetas representam um mistério da história que desafia nossa compreensão, apontando para um tempo em que a intervenção divina será evidente para todos. O toque dessas trombetas nos lembra que o tempo da graça se esgota e que o juízo de Deus é inevitável. As 4 primeiras trombetas trazem destruição sobre a natureza. A terra, o mar, as águas e os céus são atingidos, resultando em catástrofes ambientais de proporções apocalípticas. Estas calamidades não são meros desastres naturais, mas atos de juízo que demonstram o poder de Deus sobre toda a criação. Cada trombeta soa como um aviso para a humanidade, um chamado ao arrependimento antes que seja tarde demais. O mistério da história aqui é a conexão entre esses juízos e a condição espiritual da humanidade, mostrando que a criação sofre as consequências do pecado humano. Estas trombetas são um lembrete solene de que o mundo está sendo preparado para o juízo final. A 5ª e a 6ª trombetas trazem julgamentos ainda mais terríveis, com a liberação de criaturas demoníacas do abismo e a morte de 1/3 da humanidade. Estes eventos são descritos em termos simbólicos e apavorantes, com gafanhotos com caudas de escorpiões e um exército de cavaleiros que espalham destruição. Estas visões são enigmas da história, repletas de significados ocultos que apontam para o conflito espiritual que se intensificará nos últimos dias. As trombetas nos revelam que o mundo espiritual está intimamente ligado ao destino da humanidade e que os poderes do mal serão confrontados e derrotados pelo poder de Deus. A 7ª trombeta, a última, é um anúncio de vitória e de reino. Quando ela soa, os reinos do mundo se tornam os reinos de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Este som final não é de destruição, mas de restauração, marcando o início do reinado eterno de Deus.
A sétima trombeta é um mistério da história que nos revela o fim do conflito cósmico entre o bem e o mal, e o início de uma nova era de paz e justiça. Ela nos chama a olhar para além do caos e do juízo, para a esperança gloriosa que nos aguarda na eternidade. A marca da besta, mencionada no livro de Apocalipse, é um dos mistérios mais discutidos e temidos da Bíblia. Este símbolo, associado à besta que emerge do mar, é descrito como um sinal que será imposto a todos, ricos e pobres, livres e escravos, na testa ou na mão direita. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender, o que sugere um controle total sobre a economia e a vida cotidiana. Este enigma da história tem gerado inúmeras interpretações ao longo dos séculos, com muitos se perguntando o que exatamente essa marca representa e como ela se manifestará. A marca da besta é um alerta solene sobre o perigo de se submeter às forças do mal em troca de conveniências temporais. O número 666, associado à marca da besta, é um outro elemento que tem fascinado e intrigado estudiosos e crentes. Este número, descrito como o número de um homem, tem sido objeto de inúmeras teorias e especulações. Alguns veem nele um código para identificar uma figura histórica específica, enquanto outros interpretam o 666 como um símbolo mais amplo do sistema maligno que se opõe a Deus. O mistério da história que envolve este número nos desafia a discernir as influências espirituais por trás dos eventos do mundo e a resistir à tentação de comprometer nossa fé por causa de pressões externas. A marca da besta é um símbolo de lealdade, uma escolha entre seguir a Deus ou se aliar às forças que se opõem a Ele. A marca da besta também é uma ferramenta de controle e opressão, usada pela besta para submeter e dominar a humanidade. Aqueles que aceitam a marca estão efetivamente declarando sua lealdade ao sistema maligno que ela representa, enquanto aqueles que a recusam enfrentam perseguição e privação. Este enigma da história reflete a batalha espiritual que cada pessoa enfrenta. A escolha entre o bem e o mal, entre o conforto temporário e a fidelidade eterna. A marca da besta serve como um aviso para todos os que vivem nos últimos dias, lembrando-nos de que o verdadeiro poder não reside nas coisas deste mundo, mas em nossa lealdade a Deus e em nossa disposição de sofrer por causa da justiça. O destino final daqueles que recebem a marca da besta é a condenação eterna, enquanto os que resistem, mesmo à custa de suas vidas, são recompensados com a vida eterna. Este contraste é central para a mensagem de Apocalipse, que enfatiza a seriedade das escolhas espirituais que todos devem fazer. A marca da besta, com todo o seu mistério e simbolismo, é um chamado à vigilância e à fidelidade. Ela nos lembra que por trás das aparências deste mundo há uma batalha espiritual em curso e que nossas escolhas têm consequências eternas. Ao refletir sobre a marca da besta, somos desafiados a examinar onde está a nossa lealdade e a quem realmente servimos. A visão da Nova Jerusalém, descrita no final do livro de Apocalipse, é o clímax da revelação de Deus à humanidade. Uma imagem de esperança e perfeição que marca o fim da história como a conhecemos e o início de uma nova era. A cidade desce dos céus, adornada como uma noiva, brilhando com a glória de Deus, com ruas de ouro puro, muros de jaspe e portas de pérolas. Esta visão é um mistério da história, uma promessa de restauração completa e de comunhão eterna entre Deus e seu povo. A Nova Jerusalém simboliza a vitória final sobre o mal, a erradicação de todo sofrimento e a realização de todas as promessas divinas. É o lugar onde Deus fará sua morada definitiva entre os homens, onde não haverá mais morte, dor ou lágrimas. A Nova Jerusalém é descrita com detalhes impressionantes, cada um carregado de simbolismo espiritual. As 12 portas, que levam os nomes das 12 tribos de Israel, e os 12 fundamentos, que levam os nomes dos 12 apóstolos, representam a união perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Israel e a Igreja. A cidade não tem templo, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A luz do sol e da lua se tornam desnecessárias, pois a glória de Deus a ilumina. Este enigma da história nos revela que a Nova Jerusalém é mais do que uma cidade física, é uma representação da presença contínua e direta de Deus com seu povo. É o cumprimento de todas as esperanças e expectativas, a consumação do plano redentor de Deus. A Nova Jerusalém é também o lugar onde o rio da água da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro, e onde a árvore da vida cresce, curando as nações e oferecendo frutos para toda a eternidade. Esta imagem nos remete ao Jardim do Éden, mas em uma escala grandiosa e gloriosa,
onde o pecado e a morte não têm mais lugar. Este mistério da história nos lembra que a redenção não é apenas uma restauração ao estado original, mas uma transformação para algo infinitamente melhor. A Nova Jerusalém representa a vitória final do amor e da justiça de Deus, onde a paz e a felicidade serão eternas. A visão da Nova Jerusalém é o final triunfante da Bíblia, o ponto culminante de toda a narrativa bíblica, desde a criação até a redenção final. Ela nos chama a viver com esperança, sabendo que, apesar das lutas e tribulações deste mundo, há um destino glorioso aguardando aqueles que perseveram na fé. Ao refletir sobre a Nova Jerusalém, somos inspirados a viver em antecipação desse dia, a manter nossos olhos fixos na promessa de que um dia estaremos em comunhão perfeita com Deus, em um lugar onde todas as coisas serão renovadas e onde a alegria será completa. Com a revelação da Nova Jerusalém, a Bíblia nos oferece um vislumbre extraordinário do destino final daqueles que perseveram na fé. Este clímax da revelação é o cumprimento de todas as promessas de Deus, onde cada mistério da história é finalmente desvendado e a redenção é plenamente realizada. A Nova Jerusalém representa a vitória final sobre o mal, a dor e a morte, marcando o início de uma eternidade de paz, alegria e comunhão perfeita com o Criador. Mas essa promessa não é apenas para o futuro distante. Ela é um convite que ecoa no presente, chamando cada um de nós a tomar uma decisão que mudará o curso de nossa eternidade. Ao refletirmos sobre cada um dos mistérios que exploramos, desde os dias do Éden até o Apocalipse, somos lembrados de que a história da humanidade é também a história da busca de Deus por nós. Ele nos oferece a chance de fazer parte dessa Nova Jerusalém, de viver na presença eterna do Senhor, onde não haverá mais lágrimas, dor ou sofrimento. Mas essa promessa de vida eterna só se concretiza através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, aquele que, através de sua crucificação e ressurreição, abriu o caminho para todos nós. Neste momento, a decisão está diante de você. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está batendo à porta do seu coração, oferecendo perdão, paz e uma nova vida. Ele é o único caminho para Deus, a verdade que ilumina nossos passos e a vida que vence a morte. Aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador é mais do que uma escolha, é o passo mais importante que você pode dar, pois é através dele que você encontrará a verdadeira esperança e segurança, tanto nesta vida quanto na eternidade. Eu te convido a não adiar essa decisão. Abra seu coração para Jesus, entregue sua vida a Ele e experimente a transformação que só Ele pode trazer. Ao fazer isso, você se junta a milhões ao redor do mundo que já descobriram a alegria, a paz e o propósito que vem de viver em comunhão com Deus. E juntos, aguardamos com esperança o dia em que nos encontraremos na Nova Jerusalém, onde estaremos para sempre com o Senhor em um lugar de perfeição e amor eterno. Se você deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso agora, onde quer que esteja. Ore pedindo a Ele para entrar em sua vida, perdoar seus pecados e guiar seus passos daqui para frente. E se você já tomou essa decisão, permaneça firme na fé, vivendo cada dia em antecipação do glorioso futuro que nos aguarda. Que Deus te abençoe e que a paz de Cristo habite ricamente em seu coração. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue explorando conosco as profundas verdades e mistérios da Bíblia. Juntos, vamos crescer em fé e conhecimento, até o dia em que todas as coisas serão reveladas na glória de Deus. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.